irmãs, graça e paz. Amém? Vamos falar um amém mais forte, amém? Amém! Que alegria! Nós estamos aqui encerrando a nossa programação de aniversários 38 anos da nossa UPA, aqui na Igreja Presbiteriana Cidade Jardim. Por isso, nós seremos conduzidos nesse culto, todos nós vamos cultuar ao Senhor, mas nós vamos ser conduzidos pela nossa UPA, tá joia? Então hoje nós seremos conduzidos em adoração pelos nossos amados adolescentes aqui da UPA Cidade Jardim. Boa noite, eu sou a Sofia, presidente da UPA, e eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui e principalmente pelo pessoal que está aqui desde sexta-feira aniversariando com a gente. Nós nos reunimos aqui hoje para celebrar a existência e o trabalho da nossa UPA. Somos gratos ao Senhor porque ao longo desses anos Ele nos sustentou e abençoou. Quantos adolescentes que por aqui passaram e foram alcançados pela sua graça e o amor de nosso Deus Pai. São 38 anos de bênçãos. Ao Senhor nosso Deus, a nossa gratidão e nosso louvor. Eu gostaria de pedir agora que a igreja abrisse a Bíblia em 1 Crônicas 29. Nós iremos ler do versículo 11 a 13. 1 Crônicas 29, versículo 11 a 13. Crônicas 29, versículo 11 a 13. Amém? Amém. Vamos ler todos juntos? Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto vale os céus e a terra. Deus, Senhor, é o Rei, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória refletiste, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo eu sabe engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. eu gostaria agora que o pastor pudesse vir aqui na frente fazer uma oração de gratidão por esses 38 anos da nossa luta. Ó Deus, nós te adoramos, bendizemos, engrandecemos o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite, ó Deus, para prestar culto ao Senhor. Nós acabamos de ler que teu é o louvor, a honra, a glória, a majestade, teu é tudo, e é por isso que nós rendemos graças ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelos 38 anos de organização da UPA, da Igreja Presbiteriana Cidade Jardim. Obrigado, Deus, como nós vimos aqui no texto inicial, por tantos adolescentes que por aqui passaram. A nossa oração tem sido de gratidão por aqueles que estão firmes, onde quer que estejam, mesmo que não estejam mais congregando aqui com a gente, mas que estejam firmes, nós glorificamos ao Senhor. E por aqueles que porventura não estão nos teus santos caminhos, a nossa oração é que a semente que foi plantada seja, ó Deus, frutífera desde a certeira, Jesus. Mas o nosso propósito nessa noite, Deus, é te agradecer, te glorificar, te exaltar. Só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. E nós te agradecemos porque cremos que o Senhor tem sustentado e há de continuar sustentando a nossa UPA somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos louvar ao nosso Deus com algumas canções. Vou chamar o grupo de louvor aqui na frente e na primeira música
quem trouxer os dízimos e ofertas no momento oportuno. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande a nossa equipe de louvor, toda a nossa obra estar aqui presente para agradecer a Deus pelos 38 anos dessa querida UPA. Desde já a gente agradece o convite e vamos começar a louvar. Convido os irmãos a fiquem de pé. Vamos cantar o cântico Nosso General é Cristo. Sabemos que ao longo desses anos Jesus esteve à frente e por isso essa obra é vitoriosa em Cristo Jesus. Vamos cantar bem animados. Oh
a gente não dá para comparar com outro amor. O amor de Deus por nós, por ter enviado seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então, vamos declarar esse amor de Cristo nessa canção.
Boa noite. Passa a mensagem para o grupo de louvor de Tavares, que vai fazer canções de gratidão e oração para o Senhor. Convido os irmãos a ficarem mais uma vez de pé. Jesus pagou o preço por nós, e essa é a nossa redenção. E como discípulos dele, que a gente possa espalhar esse amor, que a gente possa espalhar essa salvação em Cristo Jesus às pessoas até que Ele venha.
desse amor, o nosso desejo é ser purificado, é ser cheio do Espírito, é ser limpo, é ser transformado por nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor, me conhecer.
Obrigado por esse dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo e excelso nome. Em especial, Pai, esse culto para agradecer pelos 38 anos da UPA Cidade de Jardim. Quantas gerações do Pai já passaram, quantas pessoas já estiveram, Pai, na diretoria, como orientadores, conselheiros, mas o Senhor tem renovado, Pai, as forças de cada um. O Senhor continua abençoando essa UPA poderosamente, Pai, que eles não venham desanimar, Senhor, de levar o Teu Evangelho, Pai, a todas as pessoas, a cumprir o Teu ídolo, Pai. E de igual modo, abençoe essa igreja, Pai, abençoe este culto, obrigado por cada ato que já tivemos, mas em especial, Pai, pela Tua palavra que será exposta nessa noite, Pai. Que o Senhor use o pregador, que o Senhor abra nossas mentes, Pai, nos dê entendimento. Tudo que a gente aprender aqui, possamos praticar no nosso dia a dia. Te perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero chamar aqui à frente as crianças. As crianças até 10 anos. Agora elas se retiram aqui do templo, mas continuam cultuando ao Senhor, só que com uma linguagem preparada especificamente para eles. Muito bom. Nós vamos orar para as nossas crianças. As crianças oram junto comigo, né? Eu vou falar e vocês vão repetir, tá? Vamos lá, todo mundo de olho fechado. Senhor Deus, te agradecemos por esse culto, pela nossa UPA, e pedimos que fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos aí. Nosso mensageiro da noite será o Keller, é o orientador da nossa UPA. E será um instrumento para trazer a palavra ao nosso coração. Vou passar a palavra para ele aqui, nós vamos orar por ele também. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que use o Teu servo para falar, ó Deus, ao nosso coração como instrumento do Senhor, que Ele fale de fato iluminado pelo Teu Santo Espírito, e que nós também, com os corações abertos, entendamos a mensagem da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mensageiro, acho que é uma palavra muito forte. Nós vamos fazer um estudo da uva, que aí a gente está mais acostumado, né, meninos? Hã? Né, meninos? Hã? Cadê a nossa uva? Está todo mundo dormindo já. Eu estou achando, pastor, que a uva desceu para o culto infantil. Gente, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz parte dessa UPA, Cidade Jardim, um pouquinho antes do pastor Ed Kleber, na época do Daniel, da Lenice, né? A Lídia está lá, levantando o braço lá. Mas essa UPA faz parte da nossa vida. E nós estamos aqui para cultuar a Deus pela vida dessas pessoas que passaram também pela UPA.
Tá? Antes de mais nada, o pastor já orou, mas eu queria que você abaixasse sua cabeça novamente. Deus, que não seja eu, Senhor, mas que seja o seu Espírito Santo me usando. Que seja a tua palavra, Senhor, e não a minha. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não sei quantos são da igreja Cidade Jardim há mais tempo, mas nós escolhemos aquele tema ali. E eu queria que todo mundo lesse junto comigo. Vamos lá? Salvos. Vamos ler mais forte um pouquinho? Salvos para mudar o mundo. Beleza. Quando a gente escolhe ler aquele tema ali, a primeira palavra me chama muita atenção. Salvos. E aí, os irmãos da Igreja Presbiteriana Cidade Jardim vão me permitir lembrar de um senhorzinho de cabelo branco que vinha para a igreja lá pelos anos de 96, 93, quando a nossa UPA era realmente uma UPA. Ela tinha lá seus 13 anos, por aí. E ele, lá na frente do púlpito, ele perguntava o seguinte: onde você vai passar a sua eternidade? Alguém lembrou? Você é dessa época, Ana Luísa? Amém, irmão. Que bom. Onde você passará a sua eternidade? E ele perguntava para você assim: você tem a certeza da sua salvação? Então, quando a gente escolhe aquele tema ali para falar para a nossa UPA, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é salvo. E aí, a nossa UPA Cidade Jardim tem a receita para você de como ser salvo. O que é que nós estudamos, adolescentes? Que para a gente ser salvo está lá em... Vamos ver se eles vão lembrar. João 3,16. Como que está lá em João 3,16? Porque Deus... não, mas está muito fraco. Vão todo mundo junto, os adolescentes da igreja toda, aqueles adolescentes até 90 anos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, gente, para você ter certeza da sua salvação, você precisa... Meus adolescentes já responderam aqui. Você precisa crer. Se você não crer, talvez seja um momento oportuno de você crer e ser salvo. Mas não foi o tema que nós escolhemos. Então nós vamos passar um pouquinho, como o presbítero Douglas fez ontem lá na nossa reflexão. Se você não for salvo, está na hora. Deus está te dando tempo de você crer, de você ser salvo. Mas nós vamos passar para a segunda parte do nosso tema. E eu quero perguntar para você. Nós vamos lidar aqui então com pessoas salvas. Amém, irmãos? Amém. Salvos? Amém? Amém. Glória a Deus. Como salvos, o que você tem feito para mudar o mundo? Eu vou
pedir a todos que abram a Bíblia no texto central do nosso lema. Mateus 28, versos 19 e 20. E antes, enquanto vocês procuram, eu vou ler o que está lá em Marcos 16, 15. Então, os irmãos estão procurando aí, Mateus, capítulo 28, 19 e 20, e eu vou ler Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 está escrito o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Já em Mateus 28, 19 e 20 diz o que, irmãos? Vamos ler? E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E é uma coisa muito interessante esses dois textos que a gente citou, porque ele fala o seguinte: ide, portanto, pregai. Pregai é anunciar, falar para todo mundo. Mas Mateus usa uma expressão que eu acho muito mais importante, inclusive: fazei discípulos. Fazer discípulo é fazer alguém semelhante, fazer alguém seguidor. Mas andando um pouco mais no nosso tema, eu não quero me alongar demais, tinha um apóstolo amado, aquele que se considerava o mais amado. Não era nem Cristo que amava ele mais que os outros, mas aquele que se considerava. Quem era? João. João, ele tinha, no livro de João todinho, ele usa um termo quando ele vai falar de Cristo e quando ele vai falar do bem. Ele usa um termo que eu gosto demais da conta. Alguém vai conseguir me ajudar? Ele começa o texto. O pastor Ed, semana passada, começou a falar dessa palavra quando ele foi falar de João Batista. Oi? Alguém me ajuda? Ele vai falar de Jesus. Ele fala assim, vai falar de João Batista. Ele fala assim: João Batista não é, mas ele veio para testificar de quem? Mas ele usa um termo. Vocês lembram? Passa a cola para esse povo, pastor. Luz. Luz. Talvez João usa até o termo luz para confirmar o que está lá no profeta Isaías, né? Capítulo 9, versículo 2 do profeta Isaías fala que o povo andava em trevas e viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Talvez João optou por essa figura de linguagem de sempre usar para falar de Cristo, a figura de luz, para falar de bem, a figura de luz. Talvez para confirmar o que o profeta Isaías falava. Mas João sempre, irmãos, usava luz. Luz. E mesmo antes, porque foi João que registrou que Cristo disse. Aí nós brincamos hoje na gincana lá, né? Eu sou a luz do mundo, né, Jair?
Os meninos procuraram lá para poder achar, mas mesmo antes dele falar e registrar que Jesus Cristo, ele mesmo se reconheceu como luz do mundo, ele foi lá no capítulo 1 de João, ele foi testificar de João Batista, falando que ele não era a luz, mas veio para testificar de quem seria a luz do mundo. E eu pergunto para você: você já recebeu a luz de Cristo? Você já recebeu a luz de Cristo? Lá em Mateus 5,14, dá para você abrir sua Bíblia aí e ler? Será que nós vamos conseguir ler nesse escuro? Nós vamos fazer força para ler? Mas não precisa não. Em Mateus 5,14, Cristo disse aos seus discípulos o seguinte, logo após o sermão da montanha, ele disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Em João, continuamos no livro de João, João 12, 36, a primeira parte desse versículo, está escrito o seguinte: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E agora, irmãos, eu queria perguntar para vocês, se nós estamos falando para pessoas salvas, que creem em Cristo, que receberam o amor de Cristo na sua vida, cadê a sua luz? Qual a diferença você tem feito no mundo? Qual a diferença você tem feito no mundo? Quando a gente fala para adolescentes, a gente viraria para os adolescentes e falaria assim: adolescente, o que você estaria fazendo de diferente dentro da sua sala de aula para provar a sua luz? E para piorar, João não para por aí. O apóstolo João, no capítulo 3, versos 19 e 20, vai falar o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais quem? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Mas João era bonzinho. João era o discípulo amado. João era um discípulo bom. E no capítulo 8, verso 44, ele fala uma coisa muito séria. Vós sois do... Essa dá para completar, pastor? É muito texto, não é? Lê? No versículo 44 do capítulo 8, ele fala o seguinte: vós sois do diabo, e o diabo é o vosso pai. Estamos deixando de falar da luz? Ainda não. João 5,35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz.
E esse texto me chamou muita atenção, irmãos, por um pequeno detalhe que está escrito nele. E vocês quisestes por algum tempo. Vocês estão vendo a quantidade de cristão que João está narrando aqui nesses textos para nós? Ele está narrando de várias formas aqueles irmãos que realmente vivem na luz. Está narrando para nós aqueles irmãos que não vivem na luz, que já viveram, mas preferiram viver nas trevas. Está narrando para nós aqueles irmãos que por algum tempo quiseram viver na luz. Aí, para a gente que fala da UPA, de vez em quando você pensa assim: poxa, mas nós temos uns adolescentes que de vez em quando gostam de estar perto da gente, mas de vez em quando vão embora. Vão embora. E para mudar um pouquinho, gente, saindo um pouquinho de João, eu sei que é difícil de ler, né? Por isso que eu trouxe aqui o tablet para a gente poder acompanhar. Perdão. Mateus 26, verso 23, o finalzinho desse versículo, fala o seguinte: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Este, irmãos, é outro tipo de cristão. É aquele cristão que está aqui na igreja e acha que é o que mais brilha. É aquele que a luz está mais poderosa. É aquele que acha que a luz está mais forte. É aquele que acha que de longe todo mundo está vendo. Mas Mateus está lembrando a você o seguinte: caso a luz que você tenha sejam trevas, que grande trevas serão. E eu não sei quantos estudam e já estudaram. A gente, quando fala de luz ou de outras coisas, de bem e mal, a gente vai estudar o mal, por exemplo. Tem várias correntes que falam que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. É a ausência do bem. E quando a gente vai falar sobre trevas, sobre a escuridão, a gente também escuta falar que a escuridão é a ausência de... E será que isso é verdade, irmãos? Vocês entendem que as trevas são a ausência de luz? Eu acho que sim. Porque se eu chegasse aqui para vocês agora e acendesse uma lâmpada, a gente já não estaria tão escuro mais. Não é isso que aconteceria? Para finalizar, nós já estamos acabando o nosso estudo. Eu sei que eu não tenho a mínima condição de fazer trazer para os irmãos uma mensagem, mas é o Espírito Santo que trouxe isso para nós. Em Atos, capítulo 9, está descrita uma história de um religioso. Em Atos 9 está escrito a história de um religioso. Um cara
coerente com as regras. Muito coerente. Aquele cara que, se não podia fazer aquilo, ele não faria aquilo. Não faria aquilo. Ele era membro de um grupo reconhecido de uma rigorosa obediência à lei de Moisés. Então nós podemos falar que ele era religioso. Podemos? Se ele obedecia à lei de Moisés, a Torá, ele era um cara religioso. Alguém me ajuda sobre quem estou falando? Quem? A história de Saulo. Nossa. Saulo estava no caminho de Damasco. Um religioso. E de repente, a luz de Cristo falou com ele naquele caminho de Damasco. E às vezes, Cristo está falando no seu coração agora. Às vezes, Cristo está falando agora no seu coração. Pode ser que você esteja como os companheiros de Saulo. Vocês lembram o que os companheiros de Saulo viram aquele dia? Eles viram uma luz, viram uma voz falando com alguém perto deles, mas não significava nada. Mas talvez hoje Cristo está falando com você. Eu sei que essa luz incomoda a gente. E essa luz é para incomodar a gente. Essa luz é para incomodar a gente. É para mexer com a gente. E às vezes, Cristo está falando para você no seu íntimo. Às vezes Ele está te perguntando assim: Saulo, por que me abandonas? Pedro, não é você não, Pedro, por que me negas? João, por que me ignoras? Maria, por que se escondes de mim? Silas, por que achas que me enganas? É Deus, irmãos, mais uma vez, chamando você cristão para ser a luz do mundo. Gibson, pode apagar, eu te agradeço. Eu vou aproveitar essa escuridão e vou pedir você para abaixar sua cabeça. Às vezes Deus está falando com você agora, nesse momento. Às vezes você acha que Deus não conhece cada passo da sua vida que você dá. Às vezes você tem tanto potencial na sua vida, às vezes você tem tanta força, você tem tanto poder, você tem tanta influência, você tem tantos amigos, você tem tanto testemunho a dar. E às vezes você está esperando Jesus Cristo aparecer com uma luz forte que apareceu para Saulo no caminho para Damasco. Peça a Deus, abra seu coração nesse momento, deixa Deus trabalhar na sua vida.
realmente é salvo por Cristo, você tem uma grande missão nesse mundo. Você tem alguma coisa para cumprir. Vamos orar, irmãos. Deus, sei que nós estamos falando para vidas abençoadas já pelo seu amor, abençoadas pela sua graça, abençoadas pelo seu perdão, Senhor. Eu vejo em cada um, Senhor, uma chama, uma luz querendo brilhar. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu vejo que o pecado tem agido tão forte na nossa vida, tem feito com que a gente se acostume, se desanime. Tem pessoas aqui, Senhor, que precisam ver a tua luz, bater de frente contigo, Senhor. E talvez hoje seja esse dia. E eu espero, Senhor, que eles saiam daqui com a tua luz, Senhor, com a tua bênção na vida deles, Senhor. Que eles possam realmente sentir a tua presença. Que eles possam resplandecer, Senhor. Que o brilho de cada um deles, Senhor, possa em qualquer lugar iluminar, trazer luz. Que o Senhor realmente possa tocar na vida de cada um. Esse é o meu desejo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, antes de voltar aqui a palavra ao pastor, quero agradecer a todos e só justificar mais um pouco, porque nós vamos ter uma surpresa hoje da UPA Cidade Jardim. A gente tem trabalhado a UPA, são adolescentes queridos e amados. E desde o ano passado a gente lançou um desafio e esse desafio vem acontecendo devagarzinho. E eu conto uma história para vocês. Eu sei que a gente já está vencendo o nosso momento aí de terminar o culto, mas exatamente quando a gente teve aquele 96, 97, nós começamos aqui na igreja com o Alcemar, com o Célio, com a Nimi, um grupo de louvor, depois nós passamos para o Daniel, para mim, para outros, e esses grupos de louvores que a igreja tem e até hoje se mantém, fazem diferença na vida de muitas pessoas. E recentemente um dos grupos, eu sei que eu não vou lembrar, eu acho que foi a Maiara que chegou perto de mim e falou que tem poucos adolescentes para cantar, eu não lembro assim, especificamente quem, mas a gente tem orado. E hoje eu vou pedir pela primeira vez que os meninos venham tocar uma música para nós, que é a música que a gente tem trabalhado com a UPA, e é a pequena diferença, talvez, daquilo que a gente está começando a fazer. Obrigado, Nayara, Daniel, que nos ajudaram demais. Vamos lá? Todo começo é difícil, tá, gente? Até para vir para frente.
quero chamar também a conselheira orientador, que vem aqui também. Nós vamos orar a nossa UPA. Também quero chamar aqui à frente as famílias do altar, pelas quais oramos essa semana. Essa semana nós oramos pela família do nosso irmão Júlio e a Marilda, que é chamados aqui à frente. E oramos pela família da dona Lídia. Podem vir. Nós vamos orar. Após a oração, vocês receberão a bênção. E após a bênção, vocês vão se assentar e aguardar um minutinho. Nós temos alguns comunicados. Vocês devem ficar aqui, Júlio, Maria, aqui pertinho. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo tão especial que passamos aqui. Louvado seja o Senhor por essa UPA que hoje comemora os seus 38 anos de organização. Nosso coração se alegra muito, ó Deus, inclusive pelo privilégio de ter feito parte dessa UPA e, ó Deus, tido a vida certamente tocada, marcada por este tempo tão precioso. E agora pela UPA do presente, nós agradecemos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por cada adolescente, cada um que faz parte, e rogamos a Tua graça, a Tua bênção especial sobre a vida de cada um. Pela glória de Deus, a vida daqueles que trabalham com os nossos adolescentes, Lucas e o Kelly como conselheiro e orientador, mas aqueles que têm ajudado muito também nessa caminhada, nós louvamos ao Senhor. E pedimos que o Senhor continue abençoando e sustentando, para que, como nós ouvimos aqui, chamados para ser luz, para mudar o mundo, essa seja a realidade dos nossos adolescentes. Também te agradecemos, ó Deus, por esses que tiveram a oportunidade de nos conduzir desse cântico de louvor a Deus. Nosso coração se alegra, pedimos que outros venham e que o Senhor seja, de fato, solidificando o grupo de louvor também para a nossa opinião de Jesus. Também, Deus, queremos colocar diante do Senhor as famílias pelas quais oramos essa semana. Família do nosso irmão Júlio, da Marilda. Colocamos, ó Deus, a vida deles diante do Senhor, o trabalho deles, ó Deus, aquilo que, todos os momentos, aquilo que eles fazem, que sejam de fato protegidos pelo Senhor. Também, ó Deus, por todas as pessoas que fazem parte dessa família, que, como a gente tem orado aqui por cada família, bênçãos dos céus venham em resposta às nossas orações. Glorificado seja o Senhor. Também oramos pela dona Lídia, colocamos diante do Senhor a vida dela, a vida dos seus filhos, noras, genros, netos, que todos também sejam alcançados pela tua graça e misericórdia e recebam bênçãos especiais oriundas das nossas orações. Nós te agradecemos pelo privilégio também de orarmos pelos outros. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como o Senhor é bom e como é bom louvar e servir ao Senhor. Nós te agradecemos que o Senhor esteja nos perdoando, nos dando também uma semana abençoada na tua presença, em nome de Cristo. E agora, meus irmãos e irmãs, e de paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e amado Pai, a comunhão, o consolo e a doce companhia do Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Os adolescentes aguardem um pouquinho, os demais irmãos podem se assentar. Antes dos avisos, cadê a pedido, Luiz? Hoje nós comemoramos o aniversário da nossa UPA, mas não podíamos deixar de agradecer e homenagear todos aqueles que têm dedicado uma parte da sua vida para essa adolescência, aqueles que cuidam e direcionam. Mateus 28:19, que é o tema do nosso aniversário, fala para irmos por todo o mundo e ensinarmos sua mensagem. Isso é exatamente o que eles fazem. Eles estão na nossa UPA mostrando como vamos estar na presença de Deus, nos ensinando a sua palavra e guiando-nos pelos caminhos do Senhor. Por isso, eu gostaria de chamar aqui à frente o orientador Kelly e o conselheiro Lucas, para a gente pegar uma lembrancinha, por favor. Tio Base.
desejo, a nossa oração é que vocês permaneçam sempre firmes no Senhor e que de fato essa UPA, esse tempo de UPA também marque profundamente a vida de vocês, como a gente sabe que já está marcando, mas que sejam marcas permanentes, tá bom? Deus continue abençoando os nossos irmãos e aqueles também que não são nomeados, mas abençoa a nossa UPA também, que todos sejam guardados pelo Senhor, tá bom? Irmãos, o pessoal do grupo de louvor lá de Tavares, que é o grupo de louvor da UPA, lá de Tavares também, eles vão cantar do hino da UPA. A UPA tem hino, né? Mas enquanto eles vêm, eu quero só louvar a Deus pela presença de todos vocês que aqui estão. Os nossos presentes podem ficar aqui enquanto eles cantam o hino da UPA. Louvar a Deus pela presença de todos, de forma especial os que nos visitam, ok? Você que veio para nos visitar, participar do culto, você é muito bem-vindo. Vocês que atenderam o nosso convite e participaram dessa festa linda aqui, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando aí rica e abundantemente a vida. Beleza. Os demais adolescentes que atenderam o nosso convite também cantaram o hino aqui também. Vocês não podem ficar tímidos, podem vir, gente. Um de cada vez, sem empurrar. Atenção aqui aos adolescentes, a UPA, o pessoal lá de Tavares, o pessoal que está participando do nosso fim de semana. Nós podemos chamar quase que de um acampamento, né? Então prestem atenção, vocês todos, inclusive a UPA de Tavares aqui, ao terminar o culto aqui, por favor, vão até o salão social, porque vai ser o encerramento do nosso trabalho lá com todos vocês. Tá joia? Então, os nossos adolescentes, aqueles que vieram acompanhar, os orientadores, por favor, vão ao salão social. Na hora que terminar o hino, eu vou até a porta para poder cumprimentar os demais irmãos. Tá joia? Deus dê uma semana abençoada. Só lembrando os homens da UPH que no próximo sábado, a partir das 18 horas, lá na congregação, haverá uma culinária com social e todos os homens da igreja estão convidados e os sócios da UPH convocados. A hora que terminar o hino, eu acho que não esqueci de nada não, André, Lucas, tranquilo? A hora que terminar o hino, você agradece a Deus a oportunidade de ter vindo e eu vou me dar a porta cumprimentar você.